Graça e a paz do Senhor, irmãos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês nessa noite de quarta-feira. Que o poder do Senhor esteja entrando no seu lar e que a paz de Cristo esteja reinando na sua vida. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo 4, onde Paulo vai dar os últimos conselhos aos irmãos. Conselhos esses que foram primordiais para a caminhada da igreja ao longo dos tempos. E esses conselhos de Paulo chegaram até nós. E como são importantes para que eu e você possamos viver de uma maneira singular na presença do Senhor. Esses conselhos são o seguinte: a partir do versículo 2 ele diz o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração e dando ações de graça. Paulo inicia esses conselhos finais à igreja de Colosso dizendo o seguinte: gente, continue perseverando em oração, não desanimem. Apesar dos pesares, vocês precisam continuar firmes em oração. E além de ficarem firmes em oração, sejam agradecidos a Deus em tudo. Sejam gratos por tudo. Então Paulo, ele dá esse conselho para a igreja de Colosso, e esse conselho ele vem e atinge diretamente a nossa vida. Porque nesse tempo nós precisamos continuar perseverando em oração, não desanimando, estando firme, sendo agradecido a Deus em tudo, do cuidado de Deus. Eu queria que você pensasse nesse momento o cuidado que o Senhor tem tido com você, irmãos. Se lembrar e pensando sobre cuidado, eu me lembro de Salmos 91, quando diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Verdadeiramente esse salmo tem se cumprido nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos continuar em oração, firmes, perseverando. É o primeiro conselho que Paulo diz. Orem por vocês, continuem firmes, perseverando em oração e não desanimem, sendo grato a Deus em tudo. Mas ele dá um outro conselho e ele diz o seguinte: ao mesmo tempo, orem também por nós. Não orem apenas por vocês mesmos, mas orem por nós. E é tão importante nesse versículo 3, porque Paulo expressa o seguinte: o valor da oração que você tem pelo seu irmão, isso, por aquele que tem necessitado nesse tempo da sua oração. Então, irmãos, que você possa continuar clamando a Deus, não somente por si, mas por todos. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho vivido o impacto dessas orações. Tenho recebido tantas orações através de mensagem, WhatsApp, irmãos orando por mim, irmãos orando uns pelos outros. E isso tem sido, irmãos, os irmãos não têm ideia de como isso tem sido abençoador, porque as orações têm chegado a Deus e Deus tem respondido. Temos vivido milagres. Irmãos, cada semana nós ouvimos milagres da parte dos irmãos. São pessoas que têm sido recuperadas, pessoas que têm sido curadas, pessoas que têm sido restauradas nas suas vidas. E isso é maravilhoso, porque o povo de Deus está orando. O povo de Deus precisa continuar orando, mas não orando somente por si, mas orando por cada um, orando uns pelos outros. Mas ele ainda dá uma outra palavra, ainda no versículo 4, e orem também para que esse ministério seja conhecido. Irmãos, eu estava conversando esses dias com um irmão e a gente estava conversando e falando sobre o seguinte, sobre
como esse evangelho do Senhor tem atingido as casas. Queria que você pensasse comigo como a palavra do Senhor tem chegado em casas que nunca chegaram, irmãos. Pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja. Pessoas que nunca foram a uma igreja. Mas a palavra de Deus tem chegado a essas pessoas. E aí Paulo, ele fala, orem para que se torne conhecido esse ministério. E aí eu falo para você, irmãos, orem para que esta palavra atinja todas as casas do nosso país, todas as casas do bairro de Jorge Wether, todas as casas de Sorocaba, aonde as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela consegue mudar e transformar e restaurar o coração do homem. E essa oração que Paulo faz e o conselho final que ele dá aos colossenses, orem para que esse ministério seja conhecido. Irmãos, esse ministério tem sido conhecido para a glória de Deus. E nos últimos conselhos, um dos conselhos mais importantes que Paulo dá, ele diz o seguinte no versículo 5: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem o tempo, que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, que saibam como devam responder a cada um. São conselhos assim importantíssimos para nós como igreja, mas para nós como pessoas. Ele diz, sejam sábios no modo de agir. Aproveitem o tempo. E quando ele diz, sejam sábios no modo de agir, tenham sabedoria ao falar. Tenham sabedoria na maneira em que vocês têm lidado com as situações. E ele diz que a palavra que saiam da sua boca sejam palavras agradáveis. Irmãos, nós temos, como seres humanos, e falamos muito, e nós temos tido algumas experiências de que da nossa boca podem sair palavras que venham abençoar vidas, palavras que venham fazer a diferença na vida de outras pessoas, mas também da nossa boca podem sair palavras que venham a matar o ser humano, que venham a desanimar, a trazer desesperança. E aí Paulo diz o seguinte, que a sua palavra, meu irmão, seja temperada, que ao você falar, ao você reverberar qualquer coisa que saia da sua boca, que a sua palavra seja agradável, que a sua palavra traga vida. E tem um versículo em Salmos 34, 12 que diz, quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, aquilo que eu e você falamos tem um peso muito grande, irmãos. Aquilo que eu falo para uma pessoa tem um peso. Se for um peso negativo, talvez você seja referência para uma pessoa. Talvez eu seja referência para uma pessoa. E dependendo do que eu falar, aquilo ali pode causar consequências severas na vida de uma pessoa. Mas também, quando você fala uma palavra agradável, temperada com sal, essa palavra também tem um efeito totalmente abençoador na vida das pessoas. Que a sua palavra nesse dia seja uma palavra de bênção. Que você possa abrir a sua boca para abençoar seus filhos, seus pais, abençoar seus vizinhos, até mesmo aquele que não tem feito muito bem para você. Libere sim uma palavra de bênção
na vida dele, que a sua palavra seja agradável. E ele diz, principalmente com os que são de fora. Então, que nós possamos aprender com esses conselhos finais, a igreja de Colosso, que Paulo deixa para mim e para você, que possamos viver tempos assim, irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que ao você falar, qualquer coisa que você for falar nesse dia, nessa semana, pense bem, pense nessa palavra, sejam sábios ao falar, porque a palavra que sair da sua boca, ela não volta. E quando ela é uma palavra de bênção, ela pode transformar a vida das pessoas. Quando é uma palavra de consolo, num tempo como a gente tem vivido, essa palavra faz bem, traz consolo, mas ao contrário também, se nós dissermos palavras que venham a machucar, magoar, trazer qualquer espécie de coisas ruins, porque na nossa boca deve sair palavras de bênção. Que Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria ao falar, sabedoria ao você transmitir a palavra. Que Deus abençoe a sua vida, guarde você, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia. Torna-nos sábios, Senhor, no modo de falar. Torna-nos sábios e que nós possamos ter e a cada oportunidade possamos abençoar com as nossas palavras. Abençoe, Deus, a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo nesta hora. Toma aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor guarde a cada um. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e Deus te dê um ótimo dia na presença do Senhor.